Saudações a todos que nos ouvem, sejam muito bem-vindos ao Canta Musa, o podcast do Asa Antica, Poética, Retórica e Recepção, que é um grupo de pesquisa da área de estudos clássicos aqui do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto. Meu nome é Laisa Limatel. Eu sou o Edson Martins. E eu sou a Alexandra Yonlon. Está começando o primeiro episódio do Canta Musa, um podcast que tem como foco central a discussão sobre a recepção da tradição clássica, isto é, da tradição cultural produzida desde a antiguidade pelas civilizações grega e romana, com seus mitos, sua mitologia, sua história, relidas, reescritas em diversas manifestações artísticas na cultura moderna e na contemporânea, como, por exemplo, nas produções audiovisuais, no cinema, através dos filmes, na televisão, através dos seriados, das novelas, dos desenhos animados, na literatura, na poesia, no romance, no conto, nas histórias em quadrinhos, nas artes plásticas, na música e por aí vai. E claro, nossa ideia é também falar, ao abordarmos esses materiais produzidos na cultura moderna, da presença de mitos e de mitologias provenientes de outras tradições culturais que moldam o imaginário cultural brasileiro, pensando a recepção das mitologias antigas e das culturas de maneira bem ampla. Então, é por aí. Esperamos que vocês gostem do nosso conteúdo, pois teremos muita coisa a dizer ao longo dos episódios do Canta Musa, durante esse ano inaugural do projeto. Muito bom, hein? Muito bom. Exatamente, muito legal. Então, Edson, e o Canta Musa, ele está vinculado ao nosso projeto de extensão, o Cinematologia, né? Você poderia falar um pouquinho desse projeto pra gente? Exatamente, Alexandre. As duas coisas estão conectadas mesmo. O Cinematologia é o nosso novo projeto de extensão, promovido pelos professores e pesquisadores da área de estudos clássicos do Departamento de Letras, e que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFOP. O nome completo do nosso projeto é o seguinte: Cinematologia por um letramento artístico e audiovisual através dos mitos. E é isso mesmo, pois aqui está resumida toda a proposta, né? A ideia central é articular temas como mitologia, cinema, educação, promovendo a formação de leitores críticos. A nossa ideia é criar atividades que permitam desenvolver um letramento audiovisual que parta da leitura de textos fílmicos, além de buscarmos criar, em Mariana, espaços fundamentais para a sociabilização das pessoas, espaços ligados à cultura e à arte, né? Então, por meio do nosso projeto, vamos poder vivenciar juntos uma prática cineclubista que permita às pessoas poderem se reunir para assistir juntas aos filmes, ao mesmo tempo que, por meio das rodas de conversas, nós vamos poder desenvolver o pensamento crítico, ampliar o nosso gosto artístico, cultivar o prazer do cinema, etc. Legal demais, Edson. Conta pra gente também qual que é o público-alvo do projeto. Então, Laisa, nosso projeto é voltado para toda a sociedade de Mariana e de cidades aqui da região, né? Então, você que está nos ouvindo, que tem curiosidade em aprender mais sobre mitologia, cinema, ou que já é apaixonado por esses assuntos e quer conversar sobre eles, sinta-se convidado para se somar com a gente nas nossas exibições dos filmes, nos debates que vamos fazer e também aqui, conversando com a gente através do nosso podcast. Eu aproveito, inclusive, Laisa, para fazer um convite especial às pessoas que são externas ao UFOP. Aliás, é essa justamente a ideia da extensão universitária e de iniciativas de popularização da ciência e divulgação científica, como a gente quer colocar em prática com o Cinematologia. Mas isso não exclui, obviamente, a participação da comunidade acadêmica, dos estudantes e funcionários do corpo da universidade. Todos são muito bem-vindos, na verdade. Alunos e professores da educação básica, da comunidade de Mariana e de Ouro Preto, também. Enfim, quem se interessar, né, por esses assuntos vai ser muito bem-vindo. Espaço público, inclusive, usando o termo que vem do grego, é isso aí, é ágora. Bora pro CHS, então, para conhecer o edifício onde fica a escola e o nosso belíssimo auditório, onde estamos fazendo as exibições e as rodas de conversa. Pois é, o Edson disse tudo já, né? Então, o Cinematologia está promovendo uma mostra de cinema, né, que começou em maio e vai até dezembro desse ano, exibindo um filme por mês, com temáticas que envolvem justamente a representação ou releituras de diversos mitos de diferentes tradições culturais, como a grega, a romana, já foi falado aqui, né? A africana, a ameríndia. E depois da exibição dos filmes, haverá sempre uma conversa, uma roda de conversa, com a participação de um convidado.
A exibição dos filmes vai ocorrer no local que o Edson citou, né? O Auditório G20, que fica no prédio belíssimo do CHS, em Mariana, né? Portanto, sigam a gente no Instagram, o Cine Mitologia, cujo nome é o seguinte, cinemitologia.ufop. Aí tem também a página do nosso grupo de pesquisa sobre estudos clássicos, que é o ars.anticaufop, sendo Antica Ufop, tudo junto. E por lá também que nós vamos sempre divulgando a programação de nossa mostra cinematográfica especial, né? Que a gente montou para vocês. Então segue a gente lá para não perder nada das novidades sobre cinema, mitologia, educação e muito mais. É bom lembrar também, Alexandre, que para cada exibição fílmica, né, que a gente fizer no Cine Mitologia, a gente vai ter um episódio aqui no Canta Musa dedicado exatamente ao filme que foi exibido, né, na amostra. E nesses episódios a gente vai debater os temas fundamentais que foram tratados, né, no filme. Vai ser tipo uma resenha do filme. É uma análise pra gente tentar motivar a galera que não viu e também não pôde participar, né, da roda de conversa a ver o filme. E também tentar, né, fazer quem se interessa pelo filme, já viu o filme, para tentar contrastar a leitura que teve, né, quando viu, com as dos nossos convidados, as nossas, né, e do público que estava lá presente no debate em loco. Assim, de fato, é isso mesmo, é verdade. E falando nisso, bora lá começar, então, esse que é também o nosso primeiro bate-papo sobre o filme exibido, né? Então, no último dia 27 de maio, sempre às 19 horas, que é quando a gente, estruturalmente, no Cinemitologia, a gente propôs a exibição dos filmes, né? Às 19 horas a gente exibiu o filme O Retorno, do diretor Uberto Pasolini, né? E assim que acabou a exibição, depois tivemos a roda de conversa. Foi um sucesso de bilheteria total. A gente está muito feliz, pois recebemos já 75 inscrições para o projeto, para o Cinemitologia, né? Aproveitando também, eu queria usar o espaço para divulgar que nós ainda temos algumas vagas disponíveis. Então, se você ainda não se inscreveu, pode fazê-lo, acessando o formulário de inscrição que está disponível na bio da nossa página no Instagram, né? Mas voltando, a plateia ficou forte e persistente até o final. A gente começou exibindo às 7 horas e, seguindo-se o debate, a gente ficou presente ali, todo mundo junto, até às 10h30, mais ou menos. Tá? E isso numa quarta-feira letiva, né, em pleno CHS. Então, a gente está muito feliz, né, como coordenadores do projeto, como instituição, de poder receber as pessoas para conversar sobre esses assuntos aqui. E isso não é muito fácil, né? Já que a gente considera que a gente pode medir que é um grande feito, porque mostra que as pessoas elas se interessam, né? Por arte, por cinema, por mitologia. E falando especificamente da roda de conversa pós-filme, queria te perguntar, então, Alexandre, você que conduziu essa roda de conversa, né? Você poderia falar um pouquinho pra gente do filme? Você já gosta de falar bastante, né? Então não precisa de convite, mas aqui o convite é oficial. Não, pois é, a gente fala demais, né, assim, escutar melhor, né, pra falar a verdade, né, eu queria mesmo estar lá na posição dos ouvintes, tomando um cafezinho, chá, né, lavando uma louça e ouvindo, né, o Canta Musa, obviamente, né, ouvindo agora, né, mas enfim, né. Então, O Retorno, né, esse filme que a gente escolheu para abrir o Cinemitologia, que eu acho que é muito simbólico, né, eu acho que é inaugural mesmo, né, até pela temática propriamente do filme, né? É um filme de 2024, né? Ele é bastante recente, então, né? E ele foi dirigido, como o Edson já adiantou, pelo diretor italiano Uberto Pasolini, né? E o roteiro é do próprio diretor, né? Também do John Cowley e do Edward Bond, né? Inclusive, esse John Cowley, ele foi também roteirista de um filmaço, né? De 2003, que é o Mestre dos Mares, que foi dirigido pelo Peter Weir, que foi uma superprodução na época, com Paul Bettany, o Russell Crowe, né? Eu acho que todo mundo lembra dele, que fez o Maximus, né? No Gladiador, do Ridley Scott. Né? Vocês devem lembrar desse filme, né? Esse filme, na época, fez um grande frisson, né? O curioso é que esse filme, O Retorno, né, que a gente viu, ele tá bem longe de ser essa grande superprodução aí, né? Exatamente, O Retorno está bem longe de ser um blockbuster, né, Alexandre? Ah, sim, não, de fato, é isso aí. O filme, em termos de produção, né, ele é bastante austero, né? Os figurinos são bem reduzidos, bem como as locações, né, utilizadas para o filme, né? Isso aí que você falou é bem interessante, né? Meio irônico até, né? Porque o filme se propõe a adaptar a Odisseia, né? Como a gente sabe, poema atribuído ao poeta grego Homero. E o que não falta na história
no caso pensando no enredo da Odisseia, são locações, né? Então o herói mitológico, o Odisseu, ele, além de vagar por diversas terras, tentando voltar para sua ilha, sua terra natal, né? Ele chega até a visitar o mundo dos mortos, né? O Hades na mitologia grega. Exatamente, uma coisa é certa, o Odisseu, ele viajou demais, né? Ele seria hoje em dia o que a gente chama de instagramável. Ele fica em diversas praias paradisíacas, ele vai para a ilha de Calipso, aí ele se encontra com Circe, ele enfrenta tempestades, ele vê sereias, aí ele visita as ilhas dos Lotófagos, né? Ele come o queijo e bebe o vinho do Ciclope, né? No célebre episódio do Polifemo. Ele vai até a Feácia, é um rapaz de fato muito viajado. Não, totalmente, né? O cara viajou muito, né? O Odisseu é uma figura, assim, muito viajada, né? A Odisseia, nesse sentido, é muito interessante, porque ela é uma espécie de ampliação, né? Na literatura grega, na poesia grega, particularmente falando, né? É uma ampliação sem precedentes da cosmovisão grega, né? Se comparada com a Ilíada, por exemplo, cuja ação, a gente sabe, né? Se dá basicamente em Troia, que é um lugar só, né? A questão do filme, né? O retorno, é que o Pasolini ele escolheu adaptar, né, do mito exatamente o momento do retorno de Odisseu, daí o título, né? O retorno, né? Então ele adapta exatamente o nostos, né? Que é a palavra grega, né? Para o retorno, né? Esse é o tema central da Odisseia. E aparece no poema desde o início, né? O enredo do filme, portanto, né, é o momento da chegada do herói a Ítaca, né, sua terra natal, e ele busca ali reencontrar o filho Telêmaco, não é? A esposa Penélope, claro, né, enfrentar os pretendentes que são maus hóspedes, né, pois estão consumindo excessivamente os recursos da ilha, e finalmente retomar o seu reino. Até porque, conforme conta o mito do herói, né, Alexandre, ele estava afastado de casa há quase 20 anos, arredondando aí, né? Desde a sua partida para a Guerra de Troia, né? E, inclusive, ele era dado como morto por muitos em Ítaca, né? Ah, sim, bem lembrado, Enfim, pensando no roteiro, né, assim, o filme aborda, nesse caso, os cantos finais da Odisseia, né? Que é justamente quando ele retorna efetivamente à ilha, né? Além disso, é um filme, ele também é muito diferente da epopeia propriamente dita nesse sentido, porque é um filme mais intimista, né? O diretor não opta pela forma épica, né? Por exemplo, que é o gênero do poema de Homero, né? De Virgílio, por exemplo, na nossa tradição língua portuguesa, né? De poetas como Camões, né? Como Basílio da Gama, né? Cláudio Manuel da Costa, né? Tanto que, se você reparar no filme, né, há poucos planos abertos, né? A câmera foca mais no rosto dos personagens, né? Odisseu e Penélope, né, sobretudo, capturando muito mais, assim, seus estados de alma, né, digamos assim. A Luciane Trevisan, que participou da roda de conversa no dia, né, acho que ela definiu isso muito bem, né, no comentário dela, muito feliz, aliás, né? Ela disse que o filme foca na performance dos atores. E com isso eu concordo totalmente. Esse foco na atuação, no rosto dos atores, nos gestos, os seus olhares, é fantástico no filme, de fato. Dá uma ideia de intimidade, né? E valoriza a atuação do elenco, ainda mais, assim, de um ator como Ralph Fiennes, né? De uma atriz como a Juliette Binoche. Daí é covardia, né? Sim, o que aponta para outra escolha feliz da produção, né, Alexandre? A seleção do elenco em si, né? É legal pensando nessas parcerias artísticas que os dois atores que você citou, no caso, né? Eles já haviam atuado junto naquele filme do Anthony Minghella, o Paciente Inglês, né? Uhum. Filme que ganhou vários Oscars, inclusive, né? Uhum. Eu lembro também que o Ralph Fiennes, ele trabalhou em A Lista de Schindler, né? Dirigido pelo Steven Spielberg. E a Juliette Binoche ficou famosa também pela trilogia das cores, né? Do cineasta polonês Krzysztof Kiełowski. Sim, total, não, sim. E ela ainda ganhou o Oscar, né, de melhor atriz coadjuvante, exatamente pelo Paciente Inglês que você citou, né? É um baita filme esse, aliás, a trilha sonora é maravilhosa. E não nos esqueçamos que o Ralph Fiennes, ele também foi o Voldemort, né, de Harry Potter. Opa, me esqueci não, foi medo mesmo. Pois esse é tipo o Tinhoso, o Dumba do Bar, o Canho do Pé Preto lá do Grande Sertão Veredas, né? É aquele cujo nome não devemos falar, não esqueçamos. Ah, mas aí, cara, já é tarde demais, né? Já falamos já, né? Aliás, eu tenho uma informação, assim, eu só assisti o Harry Potter porque eu descobri que o Voldemort era o Ralph Fiennes. Agora, Alexandre, eu fiquei um pouco curiosa com uma questão aqui. O Retorno, ele é a única adaptação da Odisseia para o cinema? Então, legal sua pergunta, Laisa. Assim, parece, né, que a Odisseia tá na moda, né? Quer dizer, tem a adaptação aí do Roberto Pasolini, né? O Retorno, né?
E tem também a adaptação do Christopher Nolan, né, que deve estrear nesse ano de 26, acho que ela está prevista para julho, né? Assim, no caso do Christopher Nolan, a gente está falando de uma superprodução, de fato um blockbuster, né? E o elenco é estelar, né? Matt Damon, Anne Hathaway e companhia, né? Pelo que eu li, né, ele tem a ambição de adaptar, assim, toda a Odisseia, né? Mas é aquilo, né? A ver, né? Inclusive, o filme nem saiu ainda e já recebeu muitas críticas, né? Muito por causa dos anacronismos, assim, muitos desses anacronismos, assim, evidentes nos trailers, né, disponíveis, né? Mas eu quero ver, eu quero ver o filme, né? Seja como for, assim, como eu disse, respondendo a pergunta da Liza, né? Parece que a Odisseia, né? Tá agora parece que ela tá na moda, né? Já que o retorno, né, do Pasolini é de 24, aí tem um novo filme que sai agora em 26 do Nolan, né? Mas na verdade há muitas adaptações, ou releituras, né, do poema de Homero no cinema, né? A mais antiga, eu acho, é um filme do Georges Méliès, de 1905, né? Não conta toda a Odisseia, né, mas só uma parte, né, abarcando os episódios de Calipso e do Ciclope. O filme se chama A Ilha de Calipso, né? Curioso é que o próprio Méliès faz o Odisseu, né? Daí as adaptações são muitas, né? Tem também a minissérie da Rai, né? TV italiana, que é de 68. Tem do filme do Mario Camerini, que é com Kirk Douglas, né? O Espartaco, né? Que é um filme da década de 50, intitulado Ulisses, né? Mas a adaptação que eu gosto mais, na verdade, até porque ela é muito engraçada, né? E em sendo engraçada, ela capta uma faceta que de fato há na Odisseia, que é um certo ingrediente cômico, né, que há na Odisseia, né, que é algo que aparentemente a gente não associa com a epopeia, né, que é aquele filme, E aí, meu irmão, cadê você? Que é um filme do ano 2000, dos irmãos Coen, né, que é com o George Clooney, é com o John Turturro, né. O filme nem é exatamente uma adaptação, né, eu chamaria muito mais de uma apropriação, de uma emulação, paródia, se você quiser chamar assim, uma releitura, uma assimilação criativa da Odisseia, né. E os cenários são deslocados do mundo grego, né, para o Mississippi, nos Estados Unidos, assim, focando justamente ali a época da Grande Depressão. Esse filme é muito legal. Legal essa dica aí do filme dos irmãos Coen, esse aí eu não vi não, ainda não. Ô, Alexandre, mas retornando para o retorno, com o perdão do pleonasmo aí, né, e aquela cena inicial, em plano aberto, né, do mar agitado, batendo nas pedras, né, aquilo me tocou bastante no filme, quando a gente estava revendo lá no auditório, né. E depois o mar vai se transformando na mortalha tecida pela Penélope, né? Com tons mais quentes, avermelhados. É muito bonita a cena, né? Assim, não, a cena ela é sensacional ali, né? Ela é muito bem montada, né? É uma imagem, eu acho que é uma imagem que eu chamaria assim, é uma imagem de altíssima concentração semântica, sabe, assim. É uma alegoria e ao mesmo tempo ela é um símile, né? O filme ele abre assim em plano médio, né? Ele vai captando ali o fundo do mar, ao fundo do mar, né? E no primeiro plano você tem Telêmaco de costas. Depois há um corte, aí a câmera flagra o Telêmaco de novo, mas agora de frente, né? Num enquadramento em close, assim, que é quase um plano italiano, sabe? Meio Sergio Leone, né? E Telêmaco está com os olhos inquiridores, assim, de dor ao mesmo tempo, né? São as preocupações com Ítaca, né? As preocupações com a mãe, é a ausência do pai, é o silêncio, né? A cena é muito linda mesmo, muito bonita. Daí há um novo corte e agora em plano aberto só vê o mar, agora tempestuoso, né? Assim, o mar proceloso se chocando com as pedras. Então a cena, eu acho que ela sintetiza de forma muito poderosa mesmo os cantos precedentes da Odisseia, quer dizer, todas as façanhas, as adversidades passadas por Odisseu, né, incluindo aí parte do poema que os estudiosos, né, os homeristas, né, costumam chamar de telemaquia. Né? Basicamente a cena, digamos assim, alude a todos aqueles episódios que a Liza, eu acho que ela mencionou muito bem agora há pouco, né? A Ilha de Calipso, Circe, o Ciclope, enfim, né, os trabalhos de Odisseu, todos eles resumidos na imagem do mar em fúria. Inclusive dá pra gente ler aí também uma figuração da própria Guerra de Troia, né? A gente não pode esquecer que o mar, né, ele é uma imagem tópica da instabilidade e dos perigos, né? Isso aparece muito na tradição literária e artística, né? A cena é muito eficaz mesmo como recapitulação de todas essas coisas, né? E ela termina numa lenta transição, né? Como o Edson
aludiu aqui, né? O mar ele vai se transformando na mortalha de Penélope, né? Uma mortalha que ela está tecendo, né? Uma mortalha vermelha, rubra como sangue. E o que é, na minha opinião, nessa parte aí, né? Uma espécie de antecipação, ou seja, uma prolepse. Sim. Porque aponta para o desfecho, que é o desfecho da Odisseia mesmo, que é o massacre dos pretendentes, né? O massacre sangrento dos pretendentes. Merecido, né? Merecido, em parte, né? Mas é interessante, é a vingança, né? Então aí logo em seguida você tem a Penélope olhando, aí essa cena corta, aí a Penélope olhando, da mesma maneira que Telêmaco, para o mar, né? Mas ela olha pela janela, isso é muito interessante, seu acesso ao mar, a visão do mar, é a partir do palácio, né? É a partir da casa, é a partir do oikos, né? Que é o espaço privado, né? Isso representa bem a figuração da personagem, Penélope, né? Na tradição cultural, né? O trabalho da mulher, né? De Penélope, no tear, né? É a simbolização também da sua fidelidade conjugal, né? Ela é símbolo disso tudo, né? O proêmio, né, assim, o início, né, o prólogo do filme, digamos, né, é que essa cena, ela termina com o Odisseu agora náufrago, ele finalmente aparece, deitado, nu, né, na praia e inconsciente, né, querendo dizer, né, que o início do poema, o início do filme coincide mais ou menos com o que é relatado no canto 13 da Odisseia, né, quando os feácios deixam o Odisseu já nas praias de Ítaca, né, dormindo. Mas veja que interessante a cena da transição do mar para a mortalha de Penélope. É uma forma bem interessante, eu acho, de adaptar ou traduzir, né, um procedimento figurativo muito comum em Homero, sabe? O nosso colega, o professor do departamento de letras, da área de clássicas também, o Arthur Costrino, eu acho que ele diz muito bem quando ele vê aí um símile. Mas explica pra gente aí, por favor, o que que seria esse símile? Não, claro, vamos lá. É um símile mesmo, né? A cena, ela é uma comparação. O símile é uma comparação, né? Então, o que a cena faz, né? Eu acho que ela translada para a tela, partindo da Odisseia, né? Bem em nível poético mesmo, né? Com relação aos seus recursos de composição de poesia. O símile, então, ele é um procedimento muito homérico. É uma marca da epopeia, né? Por assim dizer. Então você vai encontrar muito isso em Homero. Então Homero vai dizer coisas assim do tipo, tal como a geração das folhas, assim também os homens. Ou Aquiles é como um leão, né? Ou numerosos tais e quais as folhas e flores da primavera, né? Então o símile é uma figura de linguagem bem homérica, como eu acabei de dizer, né? Então a gente também, enfim, chama isso na crítica literária, né? Fala no repertório das figuras de linguagem ou figuras de retórica, é de simplesmente comparação, né? Isso é muito bem sacado nessa cena. Eu acho que o Arthur, quando viu isso, ele pegou muito bem. Ele pegou muito bem essa tradução em imagem de um símile homérico. Então veja, todas as adversidades por que passou Odisseu, assim, figuradas no mar, né, equivalem às provações de Penélope, quando a cena muda para Mortalha, né? Então as provações de Penélope onde? Em Ítaca, não é? Lidando com os pretendentes, procrastinando a sua decisão sobre o novo marido, né? A ser escolhido com o tear da Mortalha, né? É a sua estratégia, o estratagema dela. Eu acho isso sublime. Então essa captação, essa tradução, né, do símile é bastante feliz, muito eficaz, né, no filme. E o Pasolini, ele também adapta, assim, para continuar essa discussão, outro recurso que eu acho que também é muito homérico, que é a estrutura em anel, né? Então você veja, o início, né, do filme, ele começa o quê? Com um mar bravio, né, tempestuoso, né, que se opõe diametralmente ao fim, onde o mar, né, aparece novamente o plano aberto e o mar aparece calmo, pacífico, né, com um navio ao fundo, assim, no horizonte, né? Essa cena final, eu acho que ela resume muito bem a pacificação que se segue ao assassinato dos pretendentes, né? E a intervenção, não no filme, mas no poema de Homero, de Palas Atena. Então o mar calmo, ele simboliza a paz, né? Em oposição ao início, em que o mar é a alegoria do conflito e da instabilidade. Então o recurso, inclusive, ele lembra muito a Ilíada nesse sentido, né? Quer dizer, que é o outro poema épico, né? A gente sabe, atribuído a Homero, cujo início, qual é? É a deflagração da ira de Aquiles. Isso está no primeiro canto. Sim. E o fim não é a queda da cidade, de Troia, né? Como a maioria das pessoas pensam, né? Etc. Mas o fim da ira de Aquiles, né? A ira de Aquiles que termina no episódio do resgate
do cadáver, né? O resgate do cadáver de Heitor, quando o herói grego devolve a Príamo, né? O Heitor, né? Que é o filho, né? do rei de Troia, né? Isso no canto 24. Bem, isso também é muito legal, né? Como adaptação cinematográfica, porque aponta de forma bastante alegórica na filmagem para a elocução épica. Sem falar da música, né? A música que acompanha a cena, claro, né? Então é muito legal a montagem do filme, que acompanha de perto esses elementos que são próprios da poesia épica, né? Estão todos lá em Homero, né? Sendo reapropriados e traduzidos no filme em linguagem imagética, né? Que é típico da arte do cinema, né? Sim. Interessantíssimo, Alexandre. Agora eu queria trazer uma questão aqui. Ao mesmo tempo, né, que o filme do Roberto Pasolini, ele nega, como você muito apropriadamente discutiu, essa elocução épica, digamos assim, né? Você falou disso, né? O fato do filme ser bastante intimista, né? O que conduz a história a ser contada de uma forma, entre aspas, menor, né? E as escolhas formais do cineasta estão ajustadas, assim, eu penso a esse propósito, na medida que o Pasolini opta por planos médios, close nos atores e tal, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Você concordaria em dizer que, em termos de gênero, a gente caminharia para algo mais do gênero lírico do que do gênero épico, no caso, então, dessa proposta de adaptação do diretor? E ampliando um pouquinho a pergunta do Edson, né? Aproveitando, tem um quê de romance moderno, não tem nessa forma de contar a história? Eu penso que, até mesmo na forma de reconfiguração do herói, né? Esse Odisseu do Pasolini, ele é um herói problemático, assim, cheio de traumas e tal. Ah, sim, não, acredito que sim, eu concordo, né? Mesmo assim, isso é interessante, mesmo assim, apesar dessa dimensão lírica, meio romanesca até, né? O Odisseu de Homero tá lá, né? Quer dizer, ele nunca deixa, né, de ser astucioso, né? Ele nunca deixa de ser multiversátil, né? Eu gosto muito dessa tradução, né, do professor Trajano Vieira para o epíteto, né, pelo qual o herói, né, no texto original é conhecido, né? Odisseu é chamado reiteradamente de polítropos, né? Então, que é o multiversátil, né? Ele nunca deixa de ser um herói complexo, né? Nunca deixa de ser complicado. Isso é bem legal, na minha opinião, como construção do personagem nessa adaptação, né? Tem uma ambiguidade, né? Quer dizer, o Odisseu do Ralph Fiennes, ele é multiversátil, ele é polítropos, não deixa de ser astuto, ele tá lá, né? Afinal, né, a astúcia do herói tá lá, como eu falei agora, né? É o mendigo, né? Quer dizer, e depois é o rei que se revela, dobrando o arco na cena, né, do massacre dos pretendentes, usando inclusive o fogo para isso. Ele usa um método, né? O Odisseu é o cara da tequiné, né? Ele é o herói da técnica, demonstrando aí astúcia, né? É o polítropos em ação, né? A anagnóris está lá também, que é o reconhecimento. Ele ocorre justamente aí, né? Que é quando todos o reconhecem, ou seja, todos veem no mendigo o grande Odisseu, né? E antes também tem outro reconhecimento, né? É uma cena clássica essa, né? Que é, assim, desde o poema antigo, né? Adaptada no filme, que é quando a ama, a Euricleia, ela reconhece Odisseu ao ver a cicatriz que o herói tem na perna, né? Alexandre, você citou agora há pouco na sua fala a presença da Palas Atena, né? E a gente nota que no filme do Pasolini, os deuses, eles não estão presentes, né? O que caminha nessa releitura, entre aspas, humana, demasiadamente humana, né? Do mundo redesenhado na história contada nesse filme. Inclusive, Alexandre, essa cena da cicatriz é o exemplo que o filósofo grego Aristóteles dá na sua obra intitulada Poética, né? Uma das obras incontornáveis até hoje para a gente discutir a questão da teoria e da crítica literárias, né? E é exatamente nessa obra que o Aristóteles fala desse exemplo da cena da cicatriz para explicar o que é o conceito de reconhecimento, né? Ah, sim, não, justamente. Bem lembrado, Edson. Exato, né? O Odisseu que conhecemos está lá, né? Quer dizer, então essa cena da Anagnórisis, né? Ela é bem adaptada no filme, né? Então é um aceno claro a Homero, né? E tem toda essa fortuna crítica, né? Então, o exemplo de reconhecimento de Aristóteles, né? Esse exemplo justamente da Odisseia, né? Bem, como eu falei há pouco, né? O Odisseu que a gente conhece está no filme, né? Tá lá. Mas no filme, para continuar aquela pergunta, né? Anterior, né? Daí tem uma certa complexidade, né? Eu acho, nessa adaptação. E algo que eu acho que é muito contemporâneo no filme do Pasolini, né? A gente conhece o Odisseu, né? Quer dizer,
A gente sabe quem ele é. E os súditos dele em Ítaca também sabem quem ele é. E o filho também, né? O filho sabe da fama do pai, né? Odisseu é o multiversátil, é o mais inteligente e astuto dos heróis gregos em Troia, etc. Mas a questão do filme é a seguinte, né? É Odisseu que mal se reconhece ali, né? É ele que não se reconhece, né? Ele está quebrado, digamos, né? Tanto que aquilo que mais o caracteriza, que é a palavra, né? O logos, né? Sua capacidade de tecer discursos, né? Ao modo de um Aedo, né? Como ocorre, inclusive, na Odisseia, né? Isso fica muito evidente no episódio dos Feácios, né? Quando ele toma o lugar do Aedo Demódoco, né? E entretém com as suas aventuras, né? Os convivas da corte do rei Alcino, né? Então, esse Odisseu está ausente na adaptação, ele perde essa capacidade, né? Então, o Odisseu de Ralph Fiennes é muito legal porque ele fala, né? Quando muito, assim, com os olhos, né? Prevalece muito o silêncio, né? Então, isso é muito bom como efeito de tradução do mito numa perspectiva contemporânea. Né, isso diz muito da adaptação, de como esses mitos continuam fazendo sentido para nós, né? Herdeiros dessas tradições culturais. A adaptação, ela é uma forma de tradução, né? Uma tradução literal, ela pode verter o conteúdo básico, né? Mas ela não translada seus efeitos, ela não verte a forma de maneira eficaz, né? A tradução, ela não deixa de ser uma forma de traição. No limite é isso mesmo, né? Tem aquele provérbio italiano, né? Que é o traduttore e traditore, né? Ou seja, todo tradutor é um traidor, né? Então é um pouco, lembra nessa adaptação, lembra muito um pouco a ideia de transcriação, né, que é defendida pelo Haroldo de Campos. Eu acho que ela vale para pensar muito assim, a adaptação cinematográfica de obras literárias, né, como ocorre no caso desse filme do Pasolini, né? No Retorno, me parece que ele acomoda, né, o episódio do Regresso de Odisseu numa forma que lembra muito a forma romanesca. Então, nesse sentido, talvez ela seja mais eficaz em termos de efeito de sentido para o público contemporâneo, né? Daí essa dominância da subjetividade, da reflexão, dos silêncios, dessa coisa lírica, né? Que foi falado há pouco, né? Eu tô lembrando que agora também de uma cena, né, do Odisseu, que ele tá disfarçado ali de mendigo com os outros moradores de Ítaca, incluindo o próprio Eumeu, né, que é o porqueiro, um dos personagens que aparece primeiro ali no filme. E eles estão em torno, assim, de uma fogueira, falando, né, sobre a Guerra de Troia, falando de Odisseu, da fama dele, dos feitos dele, né. E aí ele lá, né, disfarçado de mendigo, ele fala que ele estava lá em Troia e que ele é testemunha ocular de tudo que aconteceu lá, né, da destruição de Troia. E ele se coloca, é curioso porque ele se coloca a uma distância, né, parece que ele não se vê, ele não se enxerga como aquele Odisseu, como se não fosse ele, né. Então, me parece que ele não celebra a Guerra de Troia. Ele fala da guerra como se fosse uma atrocidade mesmo, uma destruição. A cidade está toda devastada. E aí tem um foco interessante que a câmera meio que foca na fogueira que tá ali. Eles estão em volta da fogueira e a câmera foca na fogueira. E essa fogueira tá apagando. Eu penso que é como se fosse uma imagem da própria destruição, né? Daquele fogo que consome tudo, da cidade que foi destruída, que foi incendiada e devastada. Ah, sim, não, muito boa essa leitura, Laisa. Eu acho bem legal essa cena também. Eu concordo com essa leitura que você faz, né? Eu acho que essa cena, ela resume bem o que a gente foi falando até aqui sobre o Odisseu, né? O Odisseu que mal se reconhece, né? É um Odisseu que ele não vê a guerra como palco da glória, sim, como a gente vê, assim, frequentemente na Ilíada, por exemplo, né? Então, o herói da Ilíada, ele vê a guerra como um meio de alçar a eternidade, né? A bela morte, né? A kalos thanatos, né? No caso aqui, é o contrário, né? A guerra, ela é carnificina, ela é devastação, a guerra é tragédia, sim, né? Então, isso lembra muito, nesse sentido, um verso do poeta romano Horácio, né? É um verso que está na Arte Poética, quando ele define o conteúdo da epopeia, né? Horácio, ele diz que o épico, ele retrata os feitos bélicos, né, dos reis e chefes, né, e as guerras. Quer dizer, ele diz isso tudo, mas Horácio diz também o seguinte, que as guerras são tristes, né? Então ele diz assim, justamente em latim, né, a expressão tristia bella, né? Ele vai dizer, é o que ele diz, né, tristia bella, né, as tristes guerras, né? Porque é isso mesmo, as guerras são tristes, né, elas são trágicas, as guerras são terríveis para todos os envolvidos, né? Exato. Muito bem. Então, Alexandre, como bem disse Horácio, e você aqui trouxe à baila, né, a fala do poeta,
Já que a guerra é o fim, e já que o fim é inevitável, vamos então para o fim, onde a cobra vai fumar. Eu me refiro à morte dos pretendentes. Ei, spoiler. Pois é. Curioso aí uma diferença do público que recebia esses mitos na antiguidade grega, no caso, né? E nós modernos, ou pós-modernos, se quiserem nos referirmos assim ao nosso tempo, né? Como na forma pela qual nós recebemos esses mitos no cinema de hoje, né? Uhum. Porque no épico não tem spoiler, né? Lá o mito ele é um código compartilhado pela audiência, que inclusive ouvia esses poemas, né, acompanhados de música em festas e tal. Essa é uma grande diferença da fruição da epopeia em contraste com a tradição romanesca moderna, por exemplo, né? Mas falando agora da cena final, então, né? Ela é bastante violenta, como a gente sabe, né? Poderíamos dizer, Alexandre, eu te perguntaria, que seria um ato de vingança? Ou seria um exagero dizer que o Odisseu está fazendo uma vingança? Não é exagero coisa nenhuma, né? É isso mesmo, total. É uma vendetta, né? E uma vendetta daquelas, né? Quase aquela lá do final do Poderoso Chefão, né? Que aliás, é também planejada, ela é premeditada, né? Ela é astuta, né? O Michael Corleone, né? Embora ele seja um herói trágico, né? Ele também poderia ser chamado de polítropos, nesse sentido, né? Mas vamos lá, né? Falar do final do filme, né? Do Pasolini. Então, no filme dele, né, a vingança de Odisseu contra os pretendentes, ela tem basicamente a ver com o abuso da hospitalidade, né? E aí, para sacar isso, a gente tem que compreender como a hospitalidade era compreendida, né? Era entendida nessa cultura que produziu esse poema, né? A Odisseia. Bem, ali, né? Ela era um valor sagrado, né? No interior da forma de pensar das sociedades antigas, como aparece na epopeia, aparece na tragédia, em diversos mitos, né, que nós conhecemos da antiguidade. A causa da Guerra de Troia, por exemplo, ela tem a ver com a quebra de um pacto de hospitalidade. Né? Ela é tão sagrada, né, que ela tem um padroeiro, né, por assim dizer, né? Zeus, né? O Zeus Quissênios, né? Que é o Zeus que protege o hóspede, né? O Zeus do estrangeiro, o Zeus que protege o forasteiro, né? E aí, assim, o que nós temos no enredo da Odisseia? Os pretendentes, eles são maus hóspedes, né? Porque eles abusam da hospitalidade, eles abusam do direito. Então eles querem a esposa de Odisseu, conspiram contra o seu filho, né? O filho herdeiro, Telêmaco. Logo, por conta dessa híbris, né, dos pretendentes, que seria a híbris, né? É um excesso, né? É uma desmedida. Eles são, portanto, passíveis de receberem vingança. Né? Devem sofrer a vingança, né? E aí é o que acontece no poema. A carneficina ocorre por conta disso, né? E tudo acontece assim de forma irônica, até, né, dentro de um banquete, né? É um banquete que deu errado. Tem até uma expressão para isso, é o anti-banquete, né? A gente pode chamar assim, né? Sim, exatamente. Muito legal isso que você lembrou. E na tradição mítica antiga, né, Alexandre, tem muitos exemplos desses anti-banquetes, né? Por exemplo, a cena dos pretendentes, talvez seja a mais conhecida, né? Mas a gente poderia pensar também no banquete de Tiestes, né? Em outra tradição mítica que está ligada à Centauromaquia, né? Que conta a história da luta entre os Tessálios e os Centauros, né? Cujo mito antigo, numa das suas versões, diz que essa rivalidade teve origem em um banquete de casamento, onde os centauros foram convidados e eles não tinham costume de beber vinho. Daí os caras tomaram um tanto lá de vinho e bêbados eles iniciam a luta, né? Essa história aparece contada, por exemplo, em autores antigos como Higino, em Apolodoro, como também num poeta mais traduzido e mais conhecido na transmissão dessa poesia romana antiga, greco-romana antiga no Ocidente, que é o Ovídio, né? Numa das suas obras mais famosas e lida por diversos artistas da tradição ocidental, que são as Metamorfoses. Sim, não, exatamente, né? As Metamorfoses que também é uma epopeia, né? É um epos, né? Um poema também composto em hexâmetros, né? Sim, é isso aí, Edson. Veja que o topos, né? O topos, né, da mitologia, é um topos da mitologia até bastante comum, né? Certamente isso era reconhecível pelos ouvintes, né? E depois leitores da Odisseia, né? Nessa cultura grega antiga. Ou seja, né? Quer dizer, a vingança e a luta em um banquete é uma imagem muito forte da quebra das leis da hospitalidade. Ela não era estranha, né, aos gregos.
era motivo de terror, aliás, né? Só para acrescentar uma coisinha, né? Então a gente falou agora há pouco sobre algo de romanesco, né? Nessa adaptação do Pasolini, da Odisseia. Seria legal a gente apontar que o tema da vingança, ele também é romanesco, né? Como desfecho trágico mesmo, né? Você tem isso lá no Vermelho e Negro, do Stendhal, né? Mas eu acho que o exemplo mais interessante desse tema da vingança no romance tá lá no Conde de Monte Cristo, né, do Alexandre Dumas, né? O personagem ele retorna, né, e se utiliza de todos os meios assim de que ele dispõe para se vingar daqueles que lhe fizeram mal, né? O tema desse romance, inclusive, é todo vingança mesmo, assim, né? Então veja que tem um diálogo aí, né, de recepção mesmo, né, de temas que aparecem nesses mitos antigos, né, que moldam essas sociedades, essas culturas antigas e são assimilados depois na modernidade. Acho que é isso aí. Filme muito legal, o retorno. Eu gostei muito de rever, assim, para participar de toda a roda de conversa que abriu Cinemitologia. E é isso, fica a recomendação pro pessoal que ainda não viu, né? Poder colocar na lista e assistir. Vale a pena, garanto. Alexandre, só uma coisa que eu me lembrei com o seu comentário. Que eu me lembrei de uma das cenas finais do filme, né? Pouco depois que acontece essa chacina, né, com os pretendentes, e aí você tem a cena do Odisseu coberto de sangue, assim, e ele vai ao encontro de Penélope, e aí a gente tem a cena dela lavando ele, né? E tem um momento, né, nessas cenas, assim, que a câmera, ela se detém um momento na bacia, a Penélope tá usando um pano pra molhar e limpar o Odisseu, aí ela coloca esse pano sujo de sangue dentro da bacia, né, ele toca a água, e o vermelho do sangue, né, ele se espalha de forma muito intensa, assim, na água, só que aos poucos aquela mancha, ela vai se desfazendo, assim, na água, vai se diluindo. E eu fiquei com uma impressão de que essa imagem conversa bastante com o que você tá dizendo aí sobre a questão da vingança, né, eu acho que essa imagem do sangue talvez condense esse ciclo de violência que acabou de acontecer. Só que talvez à medida que ela vai se dissolvendo, vai ficando mais fraca, é como se o filme sugerisse também que acontece uma espécie de apaziguamento, né? Como a imagem do próprio Marx, você tinha falado acima, né? Mais há pouco. Sim, não, concordo. Boa leitura sua, Liza. Eu acho interessante que na montagem essa imagem apareça justamente depois do massacre, né? Ela já tá ali no epílogo do filme, né? Porque ela funciona quase como um contraponto, né? À violência da cena anterior. Ela é até uma cena muito bela, né? Lavando o Odisseu, né? E é o momento que ele retoma, né, o seu lugar como rei, né? Como marido e pai, né? Ele reestabelece ali a ordem Ítaca, né? Essa ordem restaurada, né? Mas se a gente olha com um pouco mais de atenção, você veja que o sangue, né? Ele vai perdendo intensidade, né? Como você falou bem, né? Ele vai se desvanecendo, vai desaparecendo, né? Completamente. Mas a água não volta, né? A ser totalmente cristalina, né? Permanecem vestígios de sangue, né? Dessa violência. Então, talvez o filme tenta sugerir ali que a violência termina, ok, né? A ordem é recomposta, ok, mas aquilo que aconteceu, ela continua inscrito ali de algum modo, ou seja, inscrito como memória, né? O que é algo interessante se você for pensar que a forma épica, né, ela abarca a memória por excelência, né? A ideia da posteridade, a ideia da importância dos feitos, das façanhas, etc, né? Então essa violência, portanto, ela é inscrita ali na memória, né? Acho que uma solução bem interessante ali do final do filme, né? Sim, verdade. E essa cena, ela é breve, mas ela é muito forte, assim, ela condensa bastante coisa e ela é muito simbólica, né? Uma cena muito bonita mesmo. Mas, enfim, pessoal, também faço cor aqui ao que o Alexandre falou. Fica aqui também a minha recomendação para quem ainda não assistiu o filme. É um filme muito, muito bacana, um filme que eu gostei bastante. E falando em recomendações, fiquem atentos aí então às novidades, né? Que a gente vai sempre soltando na nossa página do Instagram. Alexandre, me permite um spoiler no recado final? Permito sim. Então, a próxima exibição do Cinemitologia será do filme O Iluminado, do diretor Stanley Kubrick, uma adaptação do romance The Shining, do escritor Stephen King. Eu tô bastante ansiosa pra esse filme, inclusive, porque eu gosto bastante. Mas a gente já tá com o tempo, assim, meio estourando, mas eu acho que dá pra você falar um pouquinho, Edson, pra gente, sobre a próxima exibição fílmica, né, do Cinemitologia, da roda de conversa e tal.
Maravilha, vamos lá. O recado final, então, é esse, Laisa. A próxima exibição vai ser no dia 24 de junho, né? O segundo filme da nossa mostra. Lembrando que serão 8 filmes, um filme por mês, né? E o filme de junho, portanto, vai ser O Iluminado, do Kubrick, né? Que vai ser exibido quarta-feira, às 19 horas, sempre no auditório G20 do CHS, né? E na sequência, a gente vai partir, depois da exibição, ali por volta das 21 horas, a gente vai ter a roda de conversa sobre esse outro filmaço, né? Que a gente selecionou para vocês. Pô, legal, hein? Muito legal. É imperdível mesmo. Iluminado é um filmaço, né? Realmente. Sim. E quem vai conduzir a roda de conversa é você, né, Edson? É duplamente imperdível, então. É, exatamente. Sou eu mesmo. Legal você ter lembrado disso aí, Alexandre, para a gente informar que para cada filme haverá sempre um convidado, né, para fomentar o debate coletivo com o pessoal presente, com o público presente, né? E a gente acredita, como proponentes do Cinemitologia, que isso é parte importantíssima desse processo formativo, né, em busca desse letramento audiovisual vislumbrado pelo projeto, desejado por ele, né, que a gente tenha esse espaço para essa conversa pós-filme, aproveitando toda essa energia, os brainstorms, né, que temos ao rever ou vermos pela primeira vez esses filmes. E claro que isso potencializa muito a fruição dos próprios filmes, né, como aqueles clássicos que a gente sempre volta para ver e rever e acaba descobrindo coisas novas neles, né, como propõe o Ítalo Calvino num dos seus célebres conceitos de por que a gente tem que ver e reler clássicos, né? Então é bem legal mesmo. É isso aí, pessoal. A gente agradece a todos pela escuta, né, pelo interesse nos nossos projetos, tanto aqui do podcast Canta Musa quanto do Cinemitologia. E a gente volta, né, no próximo episódio que vai ser dedicado ao Iluminado. Então, não percam, vai ser muito legal. E aí, em breve, a gente tá aqui de novo. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio do Canta Musa. Vida longa ao nosso podcast. Até breve, pessoal. Valeu! Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.